Uma técnica de enfermagem está relatando aí uma situação de negligência familiar envolvendo um casal de idosos. Eu vou já aqui no início abrir a nossa janela, conversar com a Larissa Lima, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente ao vivo para falar sobre isso. Mas já te adianto, uma denúncia muito grave. Só para você entender mais uma vez, uma técnica de enfermagem está dizendo o seguinte, está relatando uma situação de negligência familiar envolvendo um casal de idosos. O que está acontecendo? Larissa Lima, você tem prioridade. Qual que é a informação, amiga? Bom dia, com gostinho de boa tarde, que o relógio tá quase virando aqui pra gente. Oi, Nelson, já vou desejar uma ótima tarde a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Uma denúncia grave. O que chama mais atenção nesse caso, amigo, é a questão de isso estar acontecendo com um casal de idosos que vivem em um condomínio de alto padrão aqui em São José do Rio Preto, viu? Localizado na zona sul da cidade. A gente vê situações como essa com pessoas ali que têm menos recursos financeiros, mas não. Esse caso, então, se trata de um casal de idosos que reside em um condomínio de alto padrão. A denúncia vem, então, dessa técnica de enfermagem que presta serviços à idosa que sofre de Alzheimer. Esse caso foi denunciado por ela, então chegou e foi registrado até a Central de Flagrantes de São José do Rio Preto. Só para a gente entender um pouquinho melhor da história, começou da seguinte forma: essa profissional que tem 50 anos, então presta esse atendimento ali para a paciente que é a idosa que sofre de Alzheimer, mas segundo ela, o marido dessa idosa que sofre de labirintite também precisaria de uma profissional ali auxiliando, porque ele não consegue nem sequer caminhar sozinho. Ela cita em relação ao boletim de ocorrência também a negligência dos filhos em relação aos cuidados com esse casal de idosos, por conta ali da higiene da casa. Inclusive ela cita, tem um dado momento ali, de que a casa não teria uma manutenção em relação à limpeza, porque também teriam animais, cachorros, que colaboram ainda mais com essa sujeira, e que a família não teria recursos ali, de acordo com as informações desses idosos, para contratar então profissionais de limpeza para estarem auxiliando. Só que a história, Nelson, começou da seguinte forma, isso é só o contexto desta família, com a queda do idoso na última quarta-feira agora. De acordo com a profissional de enfermagem, esse idoso que sofre de labirintite teria tido uma queda ali da própria altura. E ela, então, rapidamente acionou as equipes, né, ali para prestarem um atendimento, e também relatou à empresa na qual ela presta serviço. Só que nisso, uma filha do casal foi até a residência e passou a desferir diversos xingamentos contra a profissional, dizendo que teria sido ali um descaso em relação a ela, referido a ela como fofoqueira e vários outros nomes ali, preferindo então a questão de, relacionando a questão de xingamentos, Nelson. Foi por isso que ela procurou, então a profissional procurou a Central de Flagrantes para registrar esse boletim de ocorrência em relação à injúria e também como os fatores de não criminal. A gente tem atualizações em relação a isso, porque a nossa produção procurou a delegacia, né, para qual o caso foi encaminhado. O delegado afirmou à nossa produção, então, portanto, que o caso segue sendo investigado e em que, inclusive, todas as partes ali citadas no boletim de ocorrência ainda serão ouvidas. Ou seja, a delegacia vai ouvir os filhos desse casal por conta dessa negligência que estaria acontecendo, meu amigo. É isso mesmo, em um condomínio de luxo aqui em Rio Preto. Muito triste, minha amiga, muito triste. Eu vou te falar uma coisa. Tem um ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. É claro que tem bons filhos que não colocam essa máxima em prática, mas infelizmente a gente vê. E muitas vezes estar cercado, né, numa região abastada, num condomínio de luxo, não significa vida tranquila, como a gente está acompanhando. E muitas vezes contratar alguém para simplesmente estar ali com o pai também não significa, né, amor, não significa acolhimento, porque precisa de toda uma outra estrutura, como você está colocando aí. Infelizmente,
infelizmente, né, muitos filhos fazem o seguinte: o pai cria, o pai forma, o pai chora, o pai sofre e depois coloca em afastamento. Vamos torcer para que as autoridades envolvidas esclareçam e resolvam, se for o caso, porque não basta apenas estar num condomínio de luxo, tem que ter uma vida digna e dignidade sempre em primeiro lugar. Larissa, obrigado pela sua informação, pela sua participação, tá bom?